Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à última palestra do primeiro Congresso Internacional do Labora e do Letames. Meu nome é Gessner e eu serei o moderador do professor Dr. Marcos Bacega. O Marcos Bacega é professor de História Medieval e Teoria da História na Universidade Federal do Maranhão e também formado pela USP, doutor em História pela USP. Eu agradeço imensamente ao professor Marcos e eu vou passar já a palavra a ele para começar a sua palestra. Muito obrigado. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Gessner, caríssimo. Boa noite a todas e todos. É uma honra muito grande ter sido convidado a falar para o Labora e para o Letames, esse evento coletivo, e de uma maneira tão inovadora e tão bem apreciada por todos nós medievalistas, como é o laboratório dos queridos amigos Sérgio Feldman, Ana Paula Tavares Magalhães, dois irmãos de caminhada. Não é? Essa fala é intitulada, muito despretensiosamente, como O Banquete dos Enigmas, não é? Sísifo no Tártaro, na medida em que nós falaremos de um banquete, porque me parece que a melhor maneira de nós, medievalistas, e nossos colegas antiquistas, respondermos aos desafios de ensinar a história, seja academicamente, seja para o ensino fundamental, e talvez seja, nos tempos que correm, responder com aquilo que nós sabemos fazer pelo nosso ofício. Trabalhar com simbologias, trabalhar com mitologias do mundo antigo, herdadas pelos medievais, pela retórica medieval, e é isso que eu proponho a vocês, platonicamente um banquete, à maneira de um simpósio, não é? Mas ao invés de nós convidarmos Sócrates para palestrar, nós vamos convidar alguns grandes condenados da mitologia grega. O primeiro deles não poderia ser diferente, Damocles, não é? Penso que é assim que nós, medievalistas e nós, antiquistas, muitas vezes nos sentimos, com a espada de Damocles pendendo sobre nós, quando desafiados por novos paradigmas historiográficos, como a história global, a história conectada, nós que fomos, no Brasil, tão influenciados pela historiografia dos anais, salutarmente, é bom que se diga, nós temos algo a responder e nós temos algo a pensar, um desafio a pensar, uma espada de Damocles que parece nos assediar. E ela parece nos assediar nas mesmas condições em que Damocles negociou o seu dia de glória com Deodoro da Sicília. Um dia em que ele seria servido por todos os pajens e pelas mais belas mulheres da corte de Diodoro. No entanto, pesaria sobre ele, direcionada ao seu pescoço, a espada, presa por um mero fio, para que ele sentisse o peso do governar, já que ele era o maior dos convivas e bajuladores desta corte. Muito bem, quando nós nos apressamos em celebrar alguns paradigmas novos, é necessário que nós tenhamos conscientemente uma espada de Damocles, convidemos Damocles a refletir conosco. Como é possível pensar a história medieval? Como é possível ensiná-la, sobretudo, a partir de paradigmas novos que exigem tanto de nós e diante dos quais parecemos estar, de uma primeira vista, já condenados? Não é raro ouvir-se entre os nossos colegas historiadores um certo descrédito à nossa área, sobretudo no Brasil, quando ela parece ser uma herança colonial e uma herança colonizatória, mais do que colonial. Quando ela se parece muito mais algo do qual nós devemos nos libertar, nos emancipar, ou concluir um processo histórico de longa duração de emancipação e do qual nós não estamos ainda, por um atavismo nosso, medievalistas e antiquistas, desejosos de extinguir.
Se esse é o desafio de Damocles, da espada de Damocles, é necessário agora convidar um outro personagem. Tântalo. Tântalo, o lendário rei da Lídia. Tântalo, aquele condenado ao Tártaro, numa verdejante paisagem com frutos e com flores, as mais diversas, com água em quantidade, em profusão. E assim que ele se aproximava destes nutrientes, eles escapavam ao seu controle manual. Assim parecemos ser nós quando, muitas vezes, diametralmente colocados a situações como o paradigma da tradução cultural ensaiado nos estudos subalternos, por exemplo, por autores como Homi Bhabha, ou o imperativo de uma provincialização da Europa, como nos assevera Dipesh Chakrabarty, também oriundo desses mesmos estudos. Será que estamos nós, medievalistas, com os nossos tesouros encantados, não é? Muitas vezes, e decantados por nós, e assim devem ser, porque a vida não precisa ser amarga, afinal de contas, não é? Esses nossos tesouros são como a paisagem de Tântalo. Ela se esvai ao rigor do historiador? Ela se esfumaça quando tenta ser capturada por uma metodologia científica que se pretenda pós-colonial e também libertadora? Por um pensamento da libertação, um pensamento do Sul, uma epistemologia global Sul-Sul? Veja, me parece que assim não é. Me parece que teremos que chamar um outro convidado para o nosso banquete. Um que enganou a morte 2 vezes e, portanto, foi condenado no Tártaro a rolar uma pedra para cima da montanha, e ela, ao chegar ao cume, decaía novamente, e ele era obrigado, com força e com coragem, e não menor astúcia, a rolar a pedra, governado que era pelos deuses, novamente morro acima. Muito bem. Qual é a tarefa de Sísifo do historiador medievalista? Perceber, primeiro, nos estudos culturais, um resgate de algo ao qual se abdicou no campo da história desde a década de 70 e que necessita ser resgatado. A perspectiva da totalidade histórica em movimento. Uma perspectiva da qual não abriram mão, por exemplo, próceres nossos como Jorge Duby, que o meu amigo e querido irmão Mário Jorge da Mota Bastos, professor da Universidade Federal Fluminense, chegou a apelidar de um ogro historiador em busca da totalidade, e assim era Jorge Duby, assim era a segunda geração do Zanalli, assim era Fernando Rodelli. Então é necessário que, muito ao contrário de renunciar a esses nomes, eles sejam categoricamente resgatados na sua preocupação de totalidade. Mas uma totalidade em cujas frestas, em cujos interstícios dialéticos, a diferença se instaura. A dualidade se instaura. E veja, o que somos nós no Brasil, senão um movimento dialeticamente contraditório entre uma herança tardo-medieval europeia e um capitalismo incipiente que, na verdade, nunca logrou se completar. A melhor metáfora que parece nos descrever é aquela de um livro de 1975, do professor Francisco Oliveira, O Ornitorrinco. Ele está no meio da evolução entre mamíferos e aves, ele não é nenhum dos dois, ele é ao mesmo tempo ambos. E vejam, essa herança medieval, ela é latente em nós, goste-se dela ou não. Então é necessário, primeiro, compreendê-la para compreender o Brasil profundo. Como ensinar o sebastianismo aos nossos alunos sem entender que Sebastião é uma atualização histórica de um mito muito mais primevo, do primeiro dos encantados, aquele que vai para Avalon? Eu me refiro a Arthur de Camelot, o encantado, que tem, por sua vez, em homenagem à minha querida orientanda Isadora, que nos prestigia aqui, com, aliás, um excelente trabalho.
Arthur de Camelot, do ponto de vista mito poético, do ponto de vista também mito poético, mas referindo-nos ao mito cristão, Elias e Enoque, aqueles que são arrebatados pelo Senhor, nem falecem, nem ficam vivos. São os grandes arquétipos a partir dos quais, com uma hibridação com a herança celta, se constrói a ideia de encantaria. Como explicar aos meus alunos no Maranhão a encantaria de Dom Sebastião na Ilha dos Lençóis sem apelar para Arthur e sem apelar para uma transposição feudal que se faz nas Américas portuguesa e espanhola? Porque ela é real e ela é latente em nós, gostemos disso ou não. E quando nós pensamos nas diferenças, nos interstícios, nós devemos nos lembrar de algo. Como é que a cristandade latina interpela outros paradigmas civilizatórios no início da tessitura dessa grande economia mundo, grande não é um elogio, dessa grande economia mundo urdida pelo capital? Ela usa códigos de cavalaria medievais. Assim, Cortés se comporta na conquista de Tenochtitlán, em 1519, referindo-se aos mexicas que ele epitetou de astecas, com as mesmas palavras com que os cruzados se referiam aos seus infiéis de então, e assim como na Península Ibérica, para libertá-la supostamente do jugo árabe, Santiago Matamoros se manifestava também na conquista de Tenochtitlán, Santiago Matamoros se manifestou. Assim como na Batalha de Guaxinduba, em 1614, quando Portugal conquista o Maranhão, a coroa francesa, Nossa Senhora da Vitória, a mesma que aparecia nas cruzadas em Portugal, aparece para transformar o cascalho em pólvora e municiar os soldados portugueses para essa luta. Então, vejam, é necessário pensarmos que não há um outro código que a cristandade latina manuseia para... Não há outro código, portanto, que a cristandade latina manuseia para decodificar essas outras realidades que não seja a própria cavalaria. Este é o ponto. Com essas palavras, eu gostaria de convidar-nos ao debate e gostaria de convidar-nos ao pensar reflexivo, a nova procura de um logos para a história medieval que valorize a tradução cultural, porque dela depende o nosso futuro e a nossa legitimação. E vejam, gente, é legítimo que os nossos colegas se perguntem pela nossa motivação. Isso é de todo legítimo. Nós não devemos fugir a esse debate, nós não devemos nos negar a esse debate. É necessário, sim, legitimar o nosso fazer historiográfico, claro que sim. Mas é necessário fazê-lo categoricamente e numa perspectiva em que os estudos culturais e subalternos se somem a paradigmas que nos são caros, como, por exemplo, a totalidade histórica, para mim que falo a partir do materialismo histórico e, portanto, tenho simpatias pela segunda geração do Zanal por razões evidentes, não é? Então, eu gostaria de contribuir com esse belíssimo evento aqui do Labora, com essa pequena fala adaptada aqui para o formato que me foi solicitado pelo meu colega e querido amigo já de muitos anos, o Gessner Brito. Muito obrigado, então, pela atenção de todas e todos. Muito obrigado, professor Marcos, como sempre, excelente palestra, mais do que informativa, instigante, eu diria que necessária. Já para passar ao debate, durante sua palestra eu pensei em muitas questões, mas assim, para a gente fazer uma conexão, uma ponte entre a primeira palestra do evento, foi com a professora Catherine Karkov, a segunda palestra internacional, aliás, em que ela discutiu a questão da apropriação da Idade Média pela extrema-direita norte-americana, e eu fiz uma pergunta para ela, né, o que isso tem a ver com o Brasil, né?
Qual a conexão disso com o Brasil? Que lá existe um debate muito grande, até inclusive o nome Inglaterra anglo-saxônica, Anglo-Saxon England, foi abandonado pela maior parte da academia dos dois lados do Atlântico em todos os países anglófonos, Austrália, etc., né? E aí eu estou perguntando, aqui no Brasil a gente deve seguir isso, a gente deve também, porque para a gente não faz muito sentido esse debate, né? Mas a sua palestra demonstra que faz sentido, sim, né? Faz sentido, eu acho que em dois níveis. Primeiro, na questão da herança medieval, né, que com certeza temos, né, naquilo que você falou, e eu acabo me lembrando do professor Jérôme Bachet, que demonstra que na América Latina, de forma geral, a Idade Média está muito presente, né? Mas a minha pergunta vai para o outro lado, que é a apropriação da Idade Média, né? E o que você acredita que, além de rótulos ou de utilizar palavras, que essa é uma questão muito forte para historiografia anglo-saxônica, você acredita que qual o nosso papel de historiador medievalista ou da antiguidade, que foi uma pergunta semelhante que eu fiz para a professora Sara ontem na palestra dela, qual o nosso papel, o que a gente pode fazer, o que você acredita que no nosso ofício de historiador a gente pode fazer para não deixar a extrema-direita se apropriar da Idade Média, por suas garras sobre a Idade Média, ou até a Idade Antiga? Perfeito. Muito obrigado, Gesder, pela excelente pergunta, muito instigante, né? Muito mais instigante que a própria fala, diga-se de passagem, porque nos faz refletir a respeito daquilo que é fundamental. Contra um vetor de apropriações da extrema-direita, é necessário realizar uma contra-operação discursiva. Se você me permitir me valer aqui do paradigma da gramática transformacional de Noam Chomsky, hoje um dos grandes linguistas e um grande pensador do campo da comunicação, que tem me agradado muito, há duas maneiras de estruturar um imaginário politicamente. Como sintagma, de uma maneira hierarquizante, como ele foi organizado na economia mundo, urdida pelo capital, desde o século XV, fora os surtos de globalização que nós, medievalistas e os antiquistas, conhecemos tão bem, porque o Mediterrâneo é fruto de todos eles. Nós não podemos ignorar esse fato. Então, respondendo à sua pergunta, transformar o sintagma hierárquico, ou seja, a herança europeia ter sido culturalmente opressora, hegemonizadora e, sim, claro, excludente, transformá-la numa herança em paradigma, sob a forma de um paradigma, sob a forma de uma organização igualitária, com os demais paradigmas e as demais heranças que nos foram legadas pelo processo de transculturação que veio da América colonial, sobretudo da América Latina colonial. Né? Como o professor Jérôme Bachet muito bem diz. Então, eu penso que a nossa função é transformar o sintagma em paradigma. É essa a questão. Como fazê-lo? Meu caro, é o bom combate de Paulo de Tarso, se me permite uma referência aqui às minhas raízes católicas. Não é? É um bom combate à maneira de Paulo de Tarso, em que o inimigo nos espreita a cada momento. Se eu puder ser um pouco benjaminiano, infelizmente, o inimigo não tem cessado de vencer. E pertence apenas ao historiador, convencido de que os mortos não estão em segurança, o dom de despertar no passado as centelhas da esperança. Então é necessário resgatar a Idade Média com esta sua verve de código de tradução cultural com o qual a cristandade latina urdiu essas tensas transculturações das quais nós mesmos somos um produto de longa duração. Não sei se contemplei sua questão, Gessner, mas é um pouco do que penso a esse respeito. Muito obrigado pela resposta, mais do que, como sempre, mais do que contemplado. Me sinto mais do que contemplado mesmo. Isadora, você tem alguma pergunta, professor Marcos?
Eu tenho. Queria fazer uma pergunta para o professor Marcos. Passou a pergunta. Primeiro, queria agradecer a fala, que sempre me engrandece e cativa. Imagina. Desde a primeira vez que eu ouvi o professor Marcos Bacega falar. E eu queria fazer uma pergunta, talvez menos interessante que a do Gessner, talvez mais específica. Você mencionou os novos paradigmas da história, como a história global e a história conectada. Uhum. E eu acho que essa fala foi bastante importante no momento em que a nossa disciplina, a disciplina da história medieval, né, mas a história antiga também foi bastante questionada, até no âmbito da AMPU. Então, o nosso fazer historiográfico está sendo bastante questionado, até num país em que a gente, historicamente, teoricamente, né, não tem um passado medieval. E aí eu gostaria de perguntar, como historiadores da cultura, como é possível a gente fazer uma história conectada para aceder a experiências pré-capitalistas e talvez transcender aí fazer uma história de longa duração que transcende as nossas balizas de tempo, que são balizas muitas vezes do historiador, né? São balizas artificiais. E lembrar também que a história conectada não é um paradigma que se inventou do nada, né? Claro. Já estava lá no Mark Bloch, então a gente Exatamente. tem muito isso da Escola do Zanardi, mas é por aí. Exato. E Isa, eu te agradeço muito pela excelente questão, e ao contrário da sua humilitas, né, desse topos retórico da humilitas que você analisou tão bem. Não, veja bem, a pergunta foi interessantíssima. Né? Você, com a humilitas necessária a uma boa oradora, é que nos disse que não seria, né? Por decoro retórico. Mas foi uma excelente pergunta, eu agradeço muito por ela. Eu penso, Isa, que nós devemos saudar e receber bem a história global e a história conectada como paradigmas que nos ensejam, sim, uma salutar provincialização da Europa. É necessário descolonizar a própria história medieval. Perceber que ela não é um surto fechado de mundialização ou um sistema mundo fechado apenas nas fronteiras europeias. O que seria de nós outros hoje, não é? Se não tivesse havido a escola de tradutores em Toledo, Gerardo de Cremona não teria tomado contato com os códices aristotélicos, não é? Tomás de Aquino, que não sabia grego, não teria tido condições de refletir sobre esse corpus aristotélico se não fossem as traduções conjuntas de mulás árabes, de sábios rabinos e de eruditos cristãos em momentos absolutamente fundamentais, como foi, por exemplo, a corte de Dom Afonso X Sábio. Olha que transculturalidade aflora nessa corte. Vejam que interessante. Nós precisamos resgatar essa virtualidade, dizer, não, a Idade Média, ela enseja, sim, uma perspectiva global na sua análise. Ela não se cerne nas fronteiras do mundo europeu. O mundo europeu não é só ele é ele e suas circunstâncias mediterrânicas, para dizer o mínimo. Né? Para dizer o mínimo. Então, se eu puder resgatar um pouco Ortega y Gasset, já que eu falei antes de materialismo histórico, eu vou falar de um conservador, para ninguém ficar chateado de lado nenhum, né? Então, José Ortega y Gasset, mas um conservador com qualidade teórica, evidentemente, senão eu não citaria aqui. Mas José Ortega y Gasset nos diz que o eu sou eu e suas circunstâncias. Se assim é, a Idade Média não pode ser pensada sem o que está acontecendo no Império do Mali no século XIII. Como pensar a estruturação do feudalismo sem saber que Sundiata Keita inaugura o seu grande império em cerca de 1230? Veja, não é uma coincidência do acaso. As rotas tuaregues, azenegues e árabes conectam todo o Saara ao mundo mediterrâneo do norte. Vejam, gente, se formos nos ater a azenegues e tuaregues, desde do século I, antes da Era Comum, a África inteira é um continente todo integrado, por rotas de mercadorias e de ideias. Então é necessário, Isa, que nós saudemos e nós louvemos a chegada da história medieval e da história global conectadas.
evidenciando que o nosso objeto também se presta a uma análise conectada, a uma análise global, principalmente porque, tendo-se ou não criado paradigmas hierárquicos, sintagmáticos, foi este o código cultural, foi o imaginário medieval, sobretudo cavaleiresco, aquele que foi manuseado enquanto código cultural de tradução nas interfaces da cristandade latina com outros paradigmas civilizatórios na urdidura dessa economia mundo. Veja, nós não podemos abdicar, não é pensável essa economia mundo, não é pensável a história global e conectada sem a Europa. Um imperativo é provincializá-la, nós estamos de acordo, ela não é o centro nervoso do universo, né? Mesmo para nós medievalistas, a Europa é tributária de movimentos que a transcendem territorialmente, temporalmente, e nós sabemos muito bem que sempre o foi. O Mediterrâneo é um caldeirão de transculturalidades. Ele sempre o foi. Ele nunca deixou de sê-lo. Na Idade Média, isso não é uma exceção. Tanto é que nós criticamos hoje a tese de Henri Pirenne justamente pelas suas insuficiências, ao falar de um fechamento do Mediterrâneo pelos árabes. Ao contrário, mais interessados que os árabes em transculturalidade? Absolutamente impossível. E veja, o que seria, insisto, a Idade Média Central sem Sundiata Keita no Império do Mali? Não é compreensível na sua totalidade histórica. Isa, se você me permite, me lembrei de um parágrafo do Sofista, o Diálogo de Platão. A maneira mais eficaz de falsear a verdade é separar as partes de um discurso. Então, se nós não somos capazes de articular a totalidade histórica, nós não servimos para a artesania de Sísifo, que, como artesania, demanda de nós a paciência de um necessário recomeço a cada passo, né? Me parece que, então, nós devemos ter uma atitude positiva de saudar esses paradigmas novos como salutares, sem abdicar das nossas especificidades, desde que tenhamos como transfundo um paradigma e uma filosofia da totalidade histórica. E de uma totalidade histórica dialética, com fissuras, em movimento, em transformação permanente, e que, sobretudo, tem um logos que se permite abranger. E esse logos não pode ser compreendido sem esse mecanismo de tradução cultural manuseado pela Europa, chamado imaginário centro-medieval e tardo-medieval. Me refiro aqui aos grandes romãos cavaleirescos, me refiro aqui ao imaginário do milenarismo, me refiro aqui ao imaginário da cruzada. Bom, Hernán Cortés se considera um cruzado clarissimamente nas cartas e na relação da conquista de Tenochtitlan, de 1519, assim como Nossa Senhora da Vitória também apareceu na Batalha de Guaxinduba. Então, vejam, se nós quisermos ser coerentes e nós quisermos ser devidamente rigorosos com o nosso ofício, não é desprezável a contribuição medieval para pensar a história mundo. Ainda mais quando há mais mundo, quando essa América é um resultado tenso dessas outras temporalidades. A América é uma interpenetração de temporalidades. O medieval não é nem que ele se expressa, ele muitas vezes grita. E veja, ele grita na nossa cultura popular, que é onde me interessa, por uma opção, inclusive política, a investigação. Ou seja, no milenarismo dos sebastianistas de Canudos e do Contestado, por exemplo, no milenarismo que ainda acalentam os maranhenses quando pensam em Sebastião vivo sob a forma de um touro encantado na Ilha dos Lençóis. Então é assim que eu encaminharia esse pensamento, Isa. Não sei, mais uma vez, se contemplei a sua inquietação. Contemplou, naturalmente, e me deixou com muitos mais questionamentos, mas eu acho que a gente precisa aceder às perguntas da mesa não, do YouTube. Do YouTube? Enzo, você tem as perguntas do chat, por favor? Aqui, sim. Tenho sim. Estou pegando aqui. Primeiro, gostaria apenas de saudar o professor pela fala incrível dele. Não conheci ainda, tive o prazer de conhecê-lo agora. E temos duas perguntas aqui, uma da Emily e outra do Matheus.
Como ambas as perguntas elas passam por um recorte mais teórico-metodológico, eu vou emendar ambas, se for possível. Emily diz: sempre muito bom ouvir o professor Bacega. Professor, concordo com sua perspectiva, ao mesmo tempo entendo que essa metodologia da história total, global, conectada, tem uma exigência de conhecimento muito grande sobre diversos campos e temas, contrário à especialização que somos sujeitos na academia. Que caminhos você vê na resolução dessa contradição, no aprofundamento dessa metodologia nas universidades? Obrigada. E o Matheus Campos, por sua vez, sauda novamente o professor, e ele gostaria de saber: o senhor poderia falar mais sobre a noção de tradução cultural e como trabalhar em nossas pesquisas, estudos e prática de ensino enquanto medievalistas? São perguntas longas, mas, enfim, é isso. Não, perfeito, perfeito. Bom, a Emily é uma querida amiga, de muitos anos, inclusive, uma colega especialista em história árabe, né, do Islã, entre aspas, medieval, porque é claro que é uma temporalidade estrangeira ao Islã, nós precisamos sempre colocar isso entre aspas para evidenciar a nossa consciência desse movimento, não é? Dessa alteridade. Mas veja, eu gostaria de contemplar também as duas questões, sim, Enzo, e agradecer a você pela gentileza da saudação também, não sei se mereço, mas agradeço muito pela sua bondade. Veja, do ponto de vista teórico-metodológico, volto ao topos cristão do bom combate. Nós não vamos, como dizem os ingleses, que o Gessner conhece bem, Roma não foi construída num único dia. Há esse ditado, né, no inglês britânico. Esse ditado é muito interessante, porque assim como Roma não foi construída em um dia, não se destroem paradigmas também de uma madrugada a outra, não é? Ou como dizem os franceses, du jour au lendemain, né? Desse dia ao seu dia seguinte. Então, como fazer isso? Debates como esses que nós estamos fazendo, nos apropriando dos meios de comunicação, os mais modernos, nos quais eu, inclusive, não tenho muito de passagem, mas vocês que são mais jovens que eu tenho. Então, nos apropriando desses meios e prolatando, fazendo uma profissão de fé da nossa crença numa história total e conectada. Ele é um combate essencialmente político, Enzo. Emily, querida, é um combate essencialmente político. Ele, claro, ele ultrapassa, não é, o que nós vulgarmente chamaríamos de feudalização dos departamentos numa universidade ou das universidades no planeta, não é? Ele transcende para o campo político das apropriações ideológicas. Então, primeiro é nos apropriarmos e dizermos: não, a Idade Média não é monopólio de setores de direita e nem de preciosismos e de devaneios vãos que pensam em ter nela uma espécie de hobby mais requintado. É o tipo de atitude que nós, historiadores, não podemos assentir que exista no nosso campo. Então, seria, em primeiro lugar, esse chamado ao combate que eu faria aqui, a minha querida Emily, porque nós não vamos destruir essa concepção em pouco tempo, não. Nós vamos precisar de muito fôlego para fazê-lo. Como um exército de Brancaleone, até muitas vezes, se me permitir, uma referência a um velho filme, né? Desses da minha época, mas enfim. A pergunta do Matheus é muito interessante. Matheus, a tradução cultural, ela se dá quando existe um choque de civilizações. O Homi Bhabha, num ensaio interessantíssimo chamado Como a Novidade Adentra o Mundo, sobre a tradução cultural, ele pensa na condição dos migrantes de hoje, né? Pensa, por exemplo, nos migrantes indianos e paquistaneses em Londres, né? São bastante numerosos. Esses corpos estranhos na metrópole, esses corpos das ex-colônias nas metrópoles trazem o problema ingente da tradução cultural, ou seja, como adaptar-se nesse universo novo que é o europeu, sem jamais ser europeu, porque nunca se será. E como isso transforma a própria ideia do que é ser europeu numa abrangência fundamentalmente maior, sabendo que há sempre elementos que não se permitem traduzir. Então, na nossa perspectiva de medievalistas, é interceptar o Brasil, interpelar o Brasil e sabermos dele o que aqui não se permitiu traduzir.
Por que Sebastião está vivo ainda? Sebastião está vivo porque ele não se permite traduzir por outro mitema de outras culturas. Ele exige a sua origem medieval. Assim como os orixás não se permitem traduzir, por mais que tenha havido tentativas de uma palavra até muito inocente, até, enfim, pomposa, sincretismo. Não teve sincretismo nenhum, teve transculturação, que é uma via de mão dupla. Assim como não houve aculturação. Mas o que há em nós, brasileiros, de intraduzivelmente medieval? E há muito. Há muito. Então, a nossa metodologia deve ser essa. Tradução medieval é esse conflito de códigos culturais num processo tenso de relações de força em que os passeurs culturels, como diz o Gruzinski, né, os passadores culturais comunicam elementos de cultura, formam uma cultura e um imaginário mestiços novos, um imaginário híbrido novo, e esse imaginário transforma as matrizes que lhe deram origem. Esse é o processo da tradução cultural. Nós, medievalistas, temos o seguinte dever para nos legitimar no Brasil. Por que fazemos história medieval? Ora, existe em nós um elemento do intraduzível, que é uma herança medieval. Por exemplo, o ethos senhorial das elites do Nordeste brasileiro até o dia de hoje. Veja, claro, um dos principais móveis ideológicos que traz um colono à América portuguesa é a perspectiva de que o seu filho já não seja um lavrador, mas filho de um senhor de engenho. Portanto, um candidato à nobilitação nas cortes. Tanto é que as coroas de Castela, nas Índias de Castela e no continente Brasil, a coroa portuguesa jogam desde que eles permaneçam adscritos ao território, porque a ambição deles é retornar à metrópole na condição nobilitada que lhes permite a condição de filhos de um senhor de engenho, e não mais de um lavrador do Rio Tejo ou do Rio Minho. Percebe? Então, há esse quid, esse algo de intradutível em nós, que é exatamente o tesouro do historiador medievalista. Volto à pergunta para deixar claro com um exemplo. Por que Sebastião vive como um Messias encantado, exatamente da mesma maneira que Arthur? E veja, resgatando uma herança celta de longuíssima duração, que é a encantaria. Pensando que o primeiro dos encantados históricos foi Cadwaladr Cadwaladr, um potestado celta que lutou contra as primeiras tentativas de anexação dos ingleses. Né? A Isa conhece bem esse movimento histórico, inclusive. Né? Então, por que é que um Sebastião no Maranhão vive como Cadwaldron? Por que é que, como Arthur, Frederico Barba Ruiva não morre nem está vivo, apesar de ter morrido, mas não morre nem está vivo? Retornará, inclusive, se pensou que retornaria na coroação de Guilherme II como Kaiser de toda a Alemanha em 1871. Por que então Frederico Barba Ruiva volta, ou se espera que ele volte? Há uma mitologia política em torno disso. A tradução cultural é a única que nos permite essa aproximação, e ela é fruto desses estudos subalternos indianos que eu sempre festejo muito, sempre celebro muito ao comentar. Tá bom? Não sei se era o que desejava o Matheus Campos, mas é um pouco como eu penso essa questão. Ok, muito obrigado, Marcos, mais uma vez, é sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, Zé. Além de aprendermos, é sempre muito instigante. Eu estava pensando aqui na sua fala, eu estava até tentando puxar a memória alguns autores, e eu estava pensando nessa questão da descolonização, história decolonial, pensando novamente sobre isso, e eu estava lembrando, e você mencionou agora essa questão de sincretismo, mas tem alguns autores mais recentes que pensam em inglês border culture, né, cultura de fronteira, e eu estava pensando sobre isso, se você teria a falar algo sobre isso, pensando no Brasil mesmo, nessa perspectiva que você mencionou, nessa ideia, e aí eu acabo lembrando, e esses próprios autores citam o Fernando Brodel,
e o Mediterrâneo, né, a ideia do não como uma fronteira, né, mas como um espaço de mediação, né, um espaço de encontro, né? E então eu gostaria que você pudesse falar sobre isso, o que você acredita dessa teoria, se enquadra nessa sua ideia que você defendeu aqui. Se enquadra, e exatamente só é possível pensar a tradução cultural quando se está imerso num paradigma mestiço, numa cultura de fronteira. E o Brasil é uma grande fronteira entre o Ocidente e os outros paradigmas que transculturalmente o formaram. Então, claro, essa ideia de border culture, ela é profundamente bem-vinda, e só quem está na fronteira do indizível, na fronteira do liminarmente frágil, do liminarmente volátil, é capaz de entender e operar a tradução cultural. Por isso que ela é um paradigma e ela é uma epistemologia histórica a partir do sul global. Então, sim, Gessner, fatalmente traduzir culturalmente, se nós pensarmos a Idade Média como código de cultura, de tradução, nessa transculturalidade que nos formou, nós precisaremos entender o continente Brasil, a América Portuguesa e o Brasil atual como uma grande fronteira, uma fronteira ornitorrínquica entre o Ocidente e os demais paradigmas responsáveis pela nossa gesta histórico-cultural. Bom? Eu tenho uma pergunta. Posso fazer, Gessner? Por favor, Isadora, por favor. Pegando no gancho da pergunta do Gessner e da pergunta do Matheus também, eu queria perguntar como que a gente consegue pensar em tradução cultural de mitos, né, como historiadores da cultura, sem cair num universalismo dos símbolos, numa coisa um pouco junguiana, talvez. Junguiana, exatamente. Respeitando as vicissitudes da história, respeitando o movimento dialético histórico. É isso, é sucinta. Veja. Não, mais uma excelente pergunta. Fico muito orgulhoso de Isa propor questões assim tão interessantes. Fico muito contente mesmo. Isa, veja, como respeitar as especificidades, não é? A tradução cultural que se deu na América Portuguesa não é a mesma daquela que conheceu, por exemplo, o cristianismo no Reino do Congo. Porque se aqui houve uma imposição cultural do cristianismo, o rei do Congo, Mvemba Nzinga, ele pede que o Congo receba missionários de Portugal para catequizar os seus cortesãos e os seus súditos. Vejam, Nzinga Niku foi o primeiro que se interessou em batizar-se. Isso não aconteceu entre os potestados daqui, a não ser quando essa tecnologia que é a religião cristã serviu para um propósito de resistência. Veja como nós temos hoje uma teologia da libertação vinda do cristianismo católico romano e que, na verdade, é um anteparo a essa expansão desenfreada do capital. Então, veja, é necessário nós nos apropriarmos desses símbolos historicamente. E as traduções culturais, elas só podem ser locais, elas têm especificidades do tipo de transculturação que se deu e no qual o choque dos códigos culturais é colocado em evidência. Então, jamais será um processo universal. Nós é que temos que ter a precaução de não universalizá-lo teórico-cognitivamente. E aí, evidentemente, evitar paradigmas de universalidade, mas não confundi-la com a totalidade, porque essa nós devemos insistente e incessantemente buscar. Veja, então, jamais será universal. Como não cair nesse universalismo metodologicamente? Percebendo que as traduções culturais têm tempo e têm lugar e, sobretudo, tem algo que François Hartog chamava de regime de historicidade. Tem uma relação muito particular entre as temporalidades históricas. Então, a maneira como nós traduzimos o nosso passado medieval com outros passados que também são nossos, por exemplo, o passado do próprio Império do Mali, se nós pensarmos no Maranhão, uma grande quantidade dos afrodescendentes do Maranhão, dos negros do Maranhão, descendem de levas de pessoas escravizadas que vieram da costa da Guiné, do antigo Benin,
que fazia parte territorialmente do Império do Mali, né? O Benin é um reino muito mais recente. O Império do Mali, desde o século XIII, nós temos um processo de centralização e expansão ingente ali. Então, veja, é necessário que nós percebamos a nossa maneira de traduzir a Idade Média como algo nosso, jamais será a maneira dos estadunidenses, jamais será a maneira dos ingleses, jamais será a maneira dos argentinos. Não será a mesma. Não será a mesma. Vejam. Então, não se preocupe com isso, Isa. O que eu aconselharia é voltar a uma velha prática que o falecido Marx aconselhava, né? E que Max Weber também aconselhou. Uma vez estabelecido qual é o nosso objeto, e todas as nossas volitividades devem se exarar nesse momento da escolha. Claro que a escolha do objeto é subjetiva, mas a sua análise deve ser objetiva. Então, que nós sigamos teoricamente a ideia de que teoria é uma reprodução ideal do movimento material do objeto. É necessário captar o ser do movimento na sua empiria. De modo que o nosso desafio continua sendo o de alguém que eu não convidei para o banquete, mas posso passar a convidar graças à sua questão, que é Aristóteles de Estagira, né, no seu livro quarto da Física, em que ele define o movimento como uma resolução de contradições no ser. Então, veja, as contradições são específicas, são histórico-temporalmente localizadas. Não há possibilidade para uma universalidade abstrata. Esse é o ponto. Não sei se eu me faço claro no meu raciocínio. Não sei se pude contemplar isso, o que você desejava. É necessário, então, seguir, teoricamente, o movimento real e concreto do objeto na sua trama de historicidade. E ele jamais será universalista, mas ele será universal se nós sabermos decodificar as suas pertenças e as suas transculturações e as suas hibridações e essa transitividade absolutamente ininterrupta dos passeurs culturels, dos passadores culturais que sempre operam essa tradução cultural. Tá bom? Não sei se foi adequado, mas então perfeito. Era isso mesmo. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu garanto que temos muitas perguntas, temos ainda muitas perguntas no chat, muitos elogios no chat. Obrigado. Mesmo. E merecidos, não são merecidos. Não, com certeza, mais do que merecidos. E eu já estou aqui anotando já cada uma das suas falas, autores, ideias, e já está me dando ideias até dos meus futuros projetos de pesquisa. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, então eu gostaria de agradecer, em nome do Labora e do Letames, imensamente a sua palestra. É excelente, é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, professor Marcos. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu queria só lembrar a audiência que a próxima sessão vai começar daqui a pouquinho, em 10 minutos. Então, por favor, não saiam daí, continuem aí no canal da FEFELESH USP. Nós vamos dar um pequenino intervalo e já retornamos. Muito obrigado a todos.